A protagonista de hoje é Maíra Carbone, sócia e diretora de marketing da Lifetime Investimentos, uma das principais gestoras de patrimônio do país. E ela também é cofundadora da Lifetime W, uma iniciativa criada para incentivar mulheres a investir e assumir o protagonismo da própria vida financeira. Num mercado cada vez mais competitivo, Maíra tem o desafio de gerar confiança e aproximar o universo dos investimentos das pessoas. Maíra, muito obrigada, um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Cris, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar então, quem é Maíra Carbone? A Maíra Carbone é mãe do Lucas, que tem 7 anos. É uma mulher muito plural, como você falou na descrição, né? Com diversas facetas, então diretora de marketing, cofundadora da Lifetime W, professora e também agora iniciando um novo projeto que em breve a gente vai divulgar. Então eu acho que eu me resumo como uma mulher muito plural e que acredita demais na força da mulher e na potência de quando a gente se une. Você não fala um novo projeto que a gente vai divulgar para jornalista. Não pode antecipar alguma coisa aqui pra gente? Dá para contar um pouquinho, ele chama Ávora e é um clube que a gente vai formar a próxima geração de líderes femininas do país. Esse é o grande propósito dessa nova iniciativa. Sensacional. Quando você puder falar mais, a gente conversa de novo. Me conta da sua trajetória, sua carreira até chegar à Lifetime Investimentos. A minha trajetória é muito pouco linear, então eu sou formada em psicologia e logo no início eu já percebi que eu não pertencia dentro da clínica e sim no mundo corporativo, então comecei em RH, depois eu fui para dentro de agência de propaganda, trabalhar com estratégia de comunicação, que no final comunicação é sobre o ser humano, né? Então eu acho que eu aproveitei as minhas skills de psicóloga para esse mundo. E tem tudo a ver com psicologia, com certeza. E tem tudo a ver. Construí a minha trajetória em estratégia de comunicação dentro de agência, fui para consultoria, trabalhei na Accenture, por exemplo. Também fui empreendedora, abri a minha consultoria de estratégia digital, até ir para a Lifetime para estruturar a área de marketing e começar uma nova história dentro da Lifetime. Mas você já tinha trabalhado antes nesse segmento de mercado financeiro? Eu já tinha trabalhado do outro lado da mesa, eu brinco, né? Então eu já tinha trabalhado como uma fornecedora e uma parceira. Então, durante toda a minha trajetória, eu fiz projetos para o mercado financeiro. Na Lifetime foi a primeira vez que eu sentei do lado de tomadora de decisão e, de fato, daquela que desenha a estratégia de marketing de uma empresa. Você está na Lifetime há quanto tempo? Há 4 anos. E a empresa existe há quanto tempo? Existe há 15 anos. A gente faz 15 anos agora, dia 12 de agosto. Já está pertinho. E você é sócia da Lifetime. E a partir de que momento você se deu conta de que mulheres precisavam ser ensinadas ou incentivadas a aplicar, a investir o próprio dinheiro delas? E foi aí que você teve a ideia da Lifetime W? Eu estava 1 ano na Lifetime e aí numa conversa com a Fernanda Moura e até uma terceira sócia que hoje não está mais na operação com a gente começou a conversar muito informalmente sobre como a gente sentia a falta de ver mulheres dentro das salas de reunião. Vocês entravam, só tinha você de mulher, por exemplo? Tinha gente de mulher. Quando a gente entrava na área do cliente, os clientes eram majoritariamente homens. E a Fernanda manifestou, né, a vontade que ela tinha desde muito tempo de ter, de fato, um braço de negócio que olhasse para a mulher. E aí a gente falou, então vamos montar. Foi daí que nasceu a ideia da Lifetime W, que a gente falou, a gente precisa mudar esse cenário no Brasil, né? A mulher precisa, de fato, tomar as rédeas da gestão do seu próprio patrimônio e a partir daí a gente começou com diversas iniciativas porque a gente precisava voltar à causa raiz, né? Então, por que hoje a gente não tem tantas mulheres investidoras e tantas mulheres cuidando do seu próprio patrimônio? Tem muito uma questão de educação financeira, a mulher não foi incentivada. Então, a gente começou a montar toda uma estratégia de educação financeira para mulheres, de empoderar cada vez mais essa mulher para fazer a gestão do patrimônio. E assim seguimos há 3 anos com a Lifetime W. A sua não só impressão, eu ia perguntar de impressão, mas não é isso, é mais do que isso. É com toda a experiência que você já tem agora em relação à Lifetime W, fica muito claro que a mulher
ela acha que ela não tem capacidade para cuidar do dinheiro dela? É isso? É isso, Cris. A mulher, ela não tem segurança de fazer a gestão do seu próprio patrimônio. Ela não consegue cuidar do seu dinheiro. O que ela termina fazendo? Delegando para um homem. A gente entende também que a mulher já tem muitos pratinhos para equilibrar e às vezes o financeiro termina sendo mais um. Então o que a gente fala muito dentro da Lifetime W é, às vezes você pode escolher não equilibrar esse pratinho, mas tem que ser uma escolha consciente. Você tem que entender do que ele se trata. Até porque, falando de gestão de patrimônio, aquela carteira de investimentos, ela tem que refletir os seus objetivos, os seus sonhos. Se ela está sendo gerida por um terceiro, muito provavelmente essa carteira está refletindo os sonhos e os desejos desse terceiro e não o seu próprio. Então, se não tem o conhecimento de tudo isso, no futuro, será que ela vai conseguir realizar o que ela quer realizar com base nessa carteira? Então, o que a gente fala é, se você tomar a decisão consciente de delegar, seja para um terceiro, para um especialista, que pelo menos você conheça, né? Para que aquilo seja uma decisão consciente e você consiga opinar sobre a sua vida financeira também. Me dá um exemplo prático. Normalmente, não precisa dizer nome nem sobrenome, por favor, mas normalmente o que você vê em relação, achei super interessante isso, em relação a, se você delega para o seu marido, por exemplo, ou para um homem, ele vai pensar no que para ele seria o mais importante e que normalmente é diferente da mulher. Por exemplo, ele tem o sonho de comprar uma casa daqui X anos, de viajar para um determinado lugar em mais X anos, de investir numa casa na praia. Toda a carteira vai refletir isso, porque se vai ter uma retirada de dinheiro quando o desejo de comprar a casa própria está chegando, a carteira vai ser estruturada para isso. Mas e se essa mulher quer fazer uma viagem que não é exatamente essa, que é esse ano, que é em algum outro momento, né? E o que a gente vê muito é que a mulher, ela sonha muito pelo outro, né? E não por ela mesma. Então, ela às vezes vai deixando levar, porque se você pergunta para ela, mas quais são os seus sonhos? Ela muitas vezes nem sabe dizer, ela vai dizer, o meu sonho é que meu filho, é que a minha família, mas quais são os seus, né? Ela tem que ter esses sonhos e essa carteira tem que refletir isso. Então, ela tem que querer viajar daqui X anos e, primeiro, ter o dinheiro para isso, né? Então, acumular para isso, depois conseguir retirar o dinheiro desses investimentos para poder realizar esse sonho, né? Então, isso tem que refletir o que ela deseja. E pode estar completamente descasado se é o marido, por exemplo, que está fazendo a gestão da carteira. Agora, independentemente se for mulher, se for homem, é muito importante que antes de começar a investir, a pessoa saiba exatamente para que eu quero usar esse dinheiro. Eu só quero usar lá na frente da minha aposentadoria. Até para que vocês investam da melhor maneira possível. É isso. Ou não, eu quero usar para a super viagem que eu quero fazer esse ano com meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos. É fundamental que saiba quais são os seus sonhos e para que você deseja aplicar e investir esse dinheiro. Fundamental, Cris. Eu não vejo uma carteira de investimentos ser estruturada sem essas informações. Então, na Lifetime e na Lifetime W, a primeira pergunta que a gente faz é essa: quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos? Porque sem isso não tem como estruturar uma carteira que vai refletir esses sonhos, esses objetivos. Então, a gente começa dessas perguntas. É muito interessante que a gente olha o universo financeiro e a gente está dentro de uma emissora que fala muito disso e muita gente ainda enxerga como algo muito técnico. Aí a minha pergunta é para Maíra, diretora de marketing da Lifetime. Como é que o marketing pode tornar esse universo mais próximo das pessoas? Eu acho que é sempre a gente entendendo qual que é a dor que todas essas sopas de letrinhas vão resolver. Então, a gente começa pela dor. Então, independentemente se a gente está falando desde taxa Selic, ou se está rendendo mais que o CDI ou menos que o CDI, quais são os ativos, no final, o que isso tudo está resolvendo de dor para esse cliente? Então, quando a gente fala de marketing, a gente sempre parte daí.
porque daí eu me conecto e aí eu tento transformar numa linguagem mais fácil o que muitas vezes o mercado financeiro de fato torna difícil de explicar para esse cliente. Como é que a gente pode transformar uma marca num universo, como eu disse, que é muito técnico, que muitas vezes é visto como duro, em algo de fato que transmita confiança? Porque o que o marketing quer fazer? Quer transmitir confiança naquela marca. E, evidentemente, na hora que eu vou aplicar o meu dinheiro, eu vou investir, eu quero ter total confiança naquela marca. Eu acho que a primeira coisa é a construção de autoridade. Então, a gente tem que mostrar que a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. E eu acho que o segundo ponto é, de fato, fazer. Eu acho que hoje não existe mais marketing que só fala e não faz. Então, parte do DNA da própria empresa. Então, se a empresa não está fazendo, a gente não tem como comunicar algo que depois a gente não vai ver na prática. E isso eu tenho muita segurança na Lifetime. Então, acho que uma marca que quer construir essa credibilidade, primeiro ela precisa ter, para depois a gente comunicar. Me dá um exemplo prático. O que vocês estão fazendo? A gente está, por exemplo, eu acho que muita empresa hoje fala que coloca o cliente no centro. Sim. Acho que virou um clichêzão. Se não 100%, talvez 99%. O que a gente faz de fato? Então, a primeira coisa é o que eu comentei, que essa é a pergunta chave que a gente faz dentro da Lifetime e dentro da Lifetime W. O segundo ponto, a gente faz, por exemplo, dentro da Lifetime W, lives mensais de educação financeira para mulheres. Abertas a quem quiser. Abertas a quem quiser assistir, e muitos dos temas são sugeridos pelas próprias mulheres, porque elas têm dúvidas e aí elas escrevem no chat de uma das lives. Na live seguinte a gente tenta trazer como tema central para esclarecer essas dúvidas. Essas lives são mais voltadas para investimento para mulheres. Mais Lifetime W. Exato. Tá. A gente tem também diversos eventos com os nossos especialistas, e aí são eventos que a gente convida os clientes para irem dentro da Lifetime, para que seja de fato essa conversa aberta, essa conversa cara a cara, né? Que a gente possa esclarecer todas as dúvidas. Tem uma outra coisa que a gente faz que é bastante foco em experiência. Então, quando a gente fala em colocar o cliente no centro, a gente quer levar a melhor experiência para ele dentro do tema de mercado financeiro, mas também da experiência que ele vai viver com a gente. Então, tem muitas iniciativas que a gente faz, como, por exemplo, o Blend Lifetime, que é um chá exclusivo da Lifetime e que a gente faz de acordo com cada região que a gente tem escritório. Porque o que a gente quer mostrar é que o DNA da Lifetime é o mesmo, mas a gente entende que cada região tem uma especificidade. Então, a partir do chá, a gente quer mostrar essa especificidade e depois os especialistas conseguem provar na prática o quanto que a gente consegue se adequar a cada região e a cada cliente. Então, eu acho que é uma somatória de iniciativas que a gente, de fato, mostra na prática que, mais do que falar que a gente coloca o cliente no centro, a gente, de fato, coloca. Vocês estão em quantas cidades hoje? Hoje, nós temos 11 escritórios pelo Brasil. E em quais regiões do país? Em regiões a gente está em todas, né? E aí ainda não estamos em todos os estados, mas estamos em todas as regiões, de norte a sul do país. Isso significa quantos clientes? Você pode me dizer? A gente está falando de mais de 5 mil clientes na Lifetime. E a carteira de vocês? No total? No total, a gente tem 30 bi sob custódia. 30 bi. Exato. E em relação à Lifetime, evidentemente que, claro, é algo muito menor, até porque é mais recente, e vocês estão focadas só em mulher. Mas quantas vocês têm hoje e qual é a carteira de vocês? Hoje, a Lifetime W representa aproximadamente 10% da Lifetime como um todo. Mas tá indo, então, né? A gente que bom. tá crescendo cada vez mais. Eu acho que isso também mostra um movimento das mulheres no mercado financeiro, né? Quando a gente olha todos os números, a mulher vem investindo cada vez mais. E eu acho que principalmente é mostrar que a mulher não precisa de um produto diferente. Ela precisa de segurança, ela precisa de atendimento, né? Mas não de produto. A gente já viu algumas iniciativas de produtos para mulheres. Então, não é o caminho, ela precisa exatamente do mesmo produto que um homem precisa, mas ela tem que entender
o porquê daquele produto, né, dentro da carteira dela. E são só mulheres que atendem essas mulheres? Lifetime só tem mulher trabalhando? Lifetime W, na desculpa. Lifetime W são só mulheres trabalhando, são mulheres atendendo mulheres, porque a gente percebeu que um dos pontos de segurança era uma outra mulher sentada desse lado da mesa, né? E que aí a mulher consegue se abrir mais, ela consegue tirar mais as dúvidas que elas têm. Então, dentro da Lifetime W, são mulheres bankers atendendo essas mulheres para que crie essa conexão, para que, de fato, a mulher se sinta muito à vontade de se abrir, de tirar todas as dúvidas que ela tem, inclusive sobre o mercado financeiro e a carteira. E muitas vezes eu imagino, Maíra, me corrija se eu estiver errada, mas eu imagino que muitas vezes você, principalmente na Lifetime W, você use muitas das suas habilidades, das suas skills como psicóloga. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que durante a faculdade de psicologia, a gente é quase que ensinado a ler nas entrelinhas, a fazer as perguntas corretas. E na Lifetime W é muito sobre isso, né? Ler, às vezes, uma postura corporal de uma mulher dentro da sala de reunião. Ler nas entrelinhas do que ela está contando, o que ela realmente quer e precisa. Então, eu acho que eu utilizo muito na gestão do time também e na Lifetime W demais nas conversas que a gente tem com essas mulheres. Dentro do seu segmento, eu estou falando aí tanto de marketing quanto de investimentos, de mercado financeiro, de que forma a inteligência artificial, que é algo que está sendo muito falado, evidentemente, como é que isso mexe com esse universo no qual você trabalha? Quando a gente fala de mercado financeiro, acho que primeiro, a gente trabalha muito com público-private. Tá? Dentro do público-private, então a gente está falando do público alta renda, na minha opinião, não existe espaço para conversa com um robô, com uma inteligência artificial. No entanto, tem muito espaço para o uso da inteligência artificial para ganho de produtividade, para potencializar análises, etc. Então, eu acho que como aumento de produtividade e uma maior expertise de análise, a inteligência artificial entra com toda a força dentro do mercado financeiro. Quando a gente olha para marketing, eu acho que também tem um ganho de produtividade muito grande e eu acho que também tem uma potencialização de análises, né? Hoje a gente consegue, inclusive dentro da Lifetime, fazer análises muito robustas usando de inteligência artificial para que a gente ganhe tempo na análise e invista bastante tempo no plano de ação, né? Que no final é o que vai gerar o resultado. O que mais mudou no marketing nesses últimos anos, na forma de se fazer marketing nos últimos anos? Eu acho que a primeira coisa é ser total orientação para dados, né? Para mim, hoje não existe marketing sem dados. Não existe a ideia pela ideia mais. A ideia ela tem que estar atrelada a um objetivo que tem que ser mensurável e tem que gerar algum resultado. Então, acho que essa foi uma grande mudança que teve no marketing. Quando a gente olha para a inteligência artificial, sem dúvida, uma grande mudança, né? O que eu falo muito para o meu time é que eu não acredito que necessariamente a inteligência artificial vai substituir alguém, mas ela vai substituir alguém que não sabe usar a inteligência artificial. Então, a gente tem que saber usar para esse ganho de produtividade, até de qualidade quando a gente fala de alguns assuntos. Então, hoje, para mim, essas duas mudanças foram muito estruturais no marketing. O que você daria de conselho para alguma mulher jovem, ou até alguma mulher não tão jovem assim, mas que olhe para você e se espelhe? Eu quero ser uma líder como ela é na área de marketing, na área de mercado financeiro. Que conselho ou conselhos você daria? Um conselho que eu geralmente dou, Cris, é escute. Porque eu acho que a gente tende a querer falar muito e a gente escuta pouco. E eu acho que os grandes saltos de carreira que eu dei foi porque eu escutei pessoas que eu confiava e que eu sabia que também me queriam bem, que eu acho que é bastante importante. Mas o escutar, entender o que faz sentido para mim e depois agir, eu acho que foi fundamental ao longo da minha trajetória profissional. Aquela chamada escutativa. Escutativa. Eu acho que atualmente a gente tende a querer falar demais, né? E escutar pouco. Ou às vezes escutar e falar, não, isso não faz sentido. Será?
né? Será que não tem nada do que foi dito que faz sentido? Então, acho que sempre tem alguma coisa que tem como a gente absorver de um feedback ou até de um podcast que você ouviu de alguém que você admira muito, né? Sempre tem algum aprendizado ali. Então, eu acho que é escutar, entender o que faz sentido para você e seguir. Você falou já que essa área onde você atua, é algo que é evidente, é muito masculina. Em algum momento da sua vida, você teve que se provar mais do que um homem? Sim, algumas vezes, né? Mas eu acho que a mulher, ela tende a não dizer o que ela quer profissionalmente, né? Não, uma hora vão perceber e vai acontecer. Não percebe. Não percebem, né? Então, isso foi também de uma escutativa que eu tive de uma mentora que já passou na minha vida e que foi muito importante para mim. E ela me falou, se você quer chegar lá, você tem que dizer, montar um plano de ação concreto, né, junto com o seu líder para você chegar lá. E foi o que eu fiz. Então eu precisei sentar e dizer, eu quero ser promovida. Como é que eu faço para ser promovida? Eu quero desenhar junto com você quais são esses milestones que eu preciso atingir para ser promovida. E eu desenvolvi junto com esse líder esses milestones, como é que eu ia fazer, e aí eu consegui ser promovida. Isso é um super conselho. Isso é um super conselho. Tem que dizer o que a gente quer. E durante esses milestones, eu precisei me provar diversas vezes, né? E a gente, eu acho que tem que levar muito mais dado, muito mais número, né? Chegou mesmo no milestone, olha, tá aqui, eu fiz isso aqui que gerou esse resultado e depois eu fiz isso que gerou esse resultado, e essa entrega constante de resultado mostra que eu atingi o milestone e que eu tô pronta para esse próximo desafio. Né? Então, eu acho que várias vezes eu precisei me mostrar mais, eu acho que essa foi uma das vezes, e a mulher, ela tem a dificuldade, eu acho, que de dizer o que ela quer. Com certeza. De provar a gente até fala muito, como você muito bem disse, mas nesses momentos nós temos mais dificuldade do que eles. Temos mais dificuldade e muitas vezes a gente também tem dificuldade de provar os resultados que a gente entregou, de mostrar que a gente de fato fez. Né? Então, e eu acho que muitas vezes sim, a gente precisa se provar mais, mas a gente não pode ter vergonha e não pode deixar a tal da síndrome da impostora jogar contra e fazer com que a gente não se aproprie do que a gente conquistou. Fale isso e prove isso. Concordo com você plenamente. Para a gente terminar, infelizmente nosso tempo acabou, mas o que significa para você ser protagonista da sua própria história? Eu acho que é se conhecer, tomar decisões, fazer escolhas e bancar essas escolhas. Maravilha, muito obrigada. Um prazer te entrevistar. O prazer foi todo meu, Cris. Muito obrigada.